Pastor Abraão, mais uma vez, né? A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite de salvação para os nossos queridos ouvintes. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast com o pastor Afonso e já quero agradecer pela sua companhia, quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui nesse canal. Muito obrigado pelos seus likes, muito obrigado pela sua inscrição, você que tem comentado, fico muito agradecido. Quero mandar um abraço a todos os participantes do nosso podcast e também quero agradecer a você que se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, nos dê essa força, em nome de Jesus. Hoje é com muito pesar que eu quero externar minhas condolências para a nossa irmã, que foi vítima de feminicídio aqui no nosso bairro de Plataforma. O nome da mesma, pastor, é? Catarine Melhor. Catarine Melhor. Souza. Catarine Melhor Souza. Desde já eu quero mandar meu sincero sentimento para a família, que o nosso bom Deus possa confortar a mãe que estava desesperadamente chorando hoje no programa a Lujuca, que Deus possa confortar. A semana retrasada estávamos falando sobre acerca de casamento. E hoje nós fomos impactados. Hoje a nossa irmã ela foi vitimada de um companheiro que não aceitava o fim do relacionamento, deixando assim, se eu não me engano, 2 crianças. Que você possa orar para Deus confortar a vida dessas crianças, que não terá mais a sua mãe a partir de hoje. O programa Podcast com o Pastor Afonso, ele começa nesta noite com esse sentimento. Eu vou estar passando a palavra para o nosso pastor Abraão. Ele está se apresentando mais uma vez e pedindo a ele para introduzir a abertura desse programa no dia de hoje, com a oração, apresentando esta família. Pastor Abraão, a palavra é com o senhor, pastor. Amém, uma boa noite a todos. Como eu costumo dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você vai irá estar assistindo esse vídeo, essa transmissão. E reforçando o que o PR Afonso falou, é com pesar que a gente vem trazendo essa notícia, uma notícia ruim, mas que fica essa observação do qual a gente trouxe, a gente conversou aqui no bate-papo, a gente falou um pouco sobre o relacionamento, sobre casamento, sobre família, tudo em um contexto só, que foi o contexto casamento, E veio logo à minha memória, pastor. Também. Na mesma hora veio na minha memória tudo aquilo que foi conversado aqui, tudo aquilo que foi dito, a busca de ajuda. Você vê que a moça ela já tinha buscado ajuda, mas mesmo assim, infelizmente... Acabou dessa maneira, Acabou dessa maneira, mas é triste, né? Com certeza. Eu fico triste com essa situação. Com certeza. Ver uma jovem perder a vida assim, deixar filhos, e um rapaz também que poderia ter pensado... Destruiu a sua vida, destruiu a vida dele. Poderia ter pensado ao menos nos filhos que ele tinha com ela, mas nem nisso ele pensou. Mas eu vejo tudo isso também, além da natureza humana que é ruim, não todos que é ruim, mas a natureza humana é ruim, o poder das trevas também agindo sobre a vida do povo. Isso. Porque é o que a gente tem visto muito. Isso. Mas estarei fazendo oração, apresentando a Deus, os familiares dela. Nós cristãos, nós não costumamos orar por mortos, mas oramos pela família. Com certeza. Para que o Espírito Santo possa dar o abraço que a gente talvez não possa dar. Com certeza. Oremos em nome de Jesus. Aleluia. Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai. Sim, meu Deus. Pai, diante da Tua presença, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Sim, meu Deus. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Meu Deus. Pai, diante da Tua presença, agora eu gostaria de Te apresentar os familiares de Catarine, ó Deus. Sim, meu Deus. Do qual teve a vida ceifada, Pai, de maneira cruel. Deus,
Só o Senhor é que pode, Pai, fazer o que eu, Abraão, não posso fazer. É verdade. Só o Senhor pode chegar aonde eu não posso chegar. É verdade. Por isso, nesta hora, como pó, como cinza, mas diante da tua presença, eu gostaria de te pedir, vai em favor dessa família, ó Deus, que nessa noite se encontra, Pai, dilacerada, sim, meu Deus, com o coração destruído por uma perda, sim, irreparável. Deus, diante da tua presença, nós louvamos o teu nome, sim, porque o Senhor, Pai, é o que vai acalentar, porque o Senhor é que vai abraçar cada um daqueles familiares, porque a vida dessa jovem não volta mais, meu Deus. Mas que o Senhor, Espírito Santo de Deus, possa consolar a cada um, porque o Senhor é o Consolador, Pai. Vai nesta hora fazendo o que nenhum de nós pode fazer. Aleluia. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Estamos aqui mais uma noite com a presença do nosso querido irmão pastor Abraão. O mesmo chegou aqui a primeira vez falando um pouco sobre o casamento. Depois ele tornou aqui mais uma vez falando sobre o casamento de novo. Ele sentiu a importância de estar falando dentro desse assunto. E eu digo ao senhor, pastor, que a sensação é que não termina. Nesse assunto não termina. Não. Esse assunto é um assunto amplo. Mas hoje, nós queremos saber um pouco sobre quem é esse pastor Abraão. O seu testemunho, as suas origens, a sua história, né? Vamos ouvir um pouco hoje sobre o testemunho deste homem de Deus. Não saia daí, porque eu tenho certeza que edificará as nossas vidas. Que Deus abençoe. Não mude aí o vídeo, não. Deus, ele tem uma palavra para mim e para você. Pastor Abraão, fica à vontade. Amém. Eu vou iniciar lendo um texto que Deus assim falar ao meu coração, que ele se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, isso, versículo 11, do 11 ao 14, que diz assim: pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência e agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. O que mais falou comigo? Ele que nos liberta e por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Glória a Deus. Ele que nos liberta e por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Eu lembro que eu era uma pessoa que eu não era digno, assim, ou melhor, não me achava digno de ser perdoado. Porque eu era um improvável, pastor. Eu era um improvável. Desde quando criança, desde novo, o inimigo, ele sempre atentou contra a minha vida. De alguma maneira, Satanás, ele não queria que eu viesse para a terra. E por esse motivo ele tentou várias vezes. Ele tentou quando eu era pequeno, e a minha mãe grávida ali de mim, quando eu nasci, ela trabalhando ali na casa dos patrões, pessoas com condição financeira boa. E quando eu nasci, aquelas pessoas olhou para mim e se encantou comigo e disse: Nalva, porque o nome de minha mãe é Marinalva. Isso. Marinalva, me deu seu filho para que eu possa criar. E ele vai ter tudo, só apenas para que meu filho tenha um irmão. Mas minha mãe não aceitou aquilo, né? Naquela época era mais um regime mais pesado de trabalho. Ela trabalhava, ela dormia no trabalho, então ali
uma certa feita, minha mãe à noite fugiu comigo para que não pudesse também eu ser roubado de alguma forma, porque aquele povo que me queria. Mas enfim, após isso minha mãe precisou que alguém guardasse, tomasse conta de mim, e essa pessoa que tomava conta de mim sofreu uma queda, pastor. Ela caiu dentro de um bueiro e eu caí junto com ela, eu um bebê, caí junto com ela. E eu engoli toda a água, aquela água de esgoto, aquela água fedendo, enfim, sofri várias lesões através disso, e por causa disso eu fiquei no hospital entre a vida e a morte. Toda vez que eu lembro dessa história eu me emociono, porque os projetos de Deus não é igual ao projeto do homem. É verdade. Minha mãe conta, né, segundo as palavras dela, que quando eu estava lá deitado, os médicos já tinham me desenganado, ainda um bebê. Chegou um médico que disse: o seu filho não vai morrer, mãe, porque ele é promessa de Deus. E esse homem entrou naquele quarto de hospital e fez aquela oração por mim. E eu voltei praticamente à vida. Eu voltei porque eu tinha engolido muita água. Era para eu morrer. Mas o projeto de Deus na nossa vida não é igual ao projeto do homem. Ali nasce mais um homem do qual talvez muitos até hoje não dê nada, mas eu não peço que dê, porque Jesus já deu tudo por mim. Verdade. Ali nasceu uma pessoa do qual Deus começou a trabalhar devagarzinho. Eu nasci de um relacionamento do qual eu não sou filho do meu pai, dos meus irmãos. Eu não sou filho, quer dizer, eu sou filho fora do casamento, diga-se assim de passagem. Minha mãe, um período, se afastou do meu pai. Nesse período não tinha do meu padrasto, que eu chamava de pai. E nesse período não tinha mais interesse em se relacionar com ele. Aí conheceu meu pai, o biológico. Conheceu meu pai, me teve, quando voltou comigo, conversou com, no caso o Josué, com meu padrasto. Ele tinha interesse em voltar para ela e aceitar mesmo assim comigo. E ele me criou como um verdadeiro pai. Meu padrasto me criou como um verdadeiro pai. Sendo que o meu pai não dava tanta importância para mim. Minha mãe era uma pessoa do qual o inimigo sempre atuou muito na vida dela. O diabo sempre atuou, usava muito ela, chamava ela de cavalo. Por um momento, a minha mãe ela começou a servir ao candomblé. Minha mãe serviu ao candomblé e ali a nossa vida não era uma vida normal. Não era normal porque havia possessões malignas ali no meio. Havia espíritos malignos, mas eram demônios poderosíssimos que tinham um poder terrível. Eles tinham tanto poder que quando tomava ela, era difícil de conter. Quando tomava ela, e ela chegou no grau de mãe de santo. Então, a nossa casa, que era uma casa, virou um terreiro de macumba. Meu Deus. Onde acredito que a maioria aqui de plataforma conhece, várias pessoas conhecem. Quem não conhece Wagner, quem não conhece Paulo, né? Que hoje são homens honrados, hoje são homens de Deus, hoje são homens que estão buscando uma melhoria de cada dia mais, mas que outrora, no passado, não era essas belezas todas. Através disso, Satanás atuou de forma terrível na vida de minha mãe e através da vida dela passou a atuar na nossa vida também, porque usava ela para que pudesse agir através da nossa. Uma certa feita, eu ainda pequeno também, subi no pé da goiaba para arrancar uma goiaba, mas o pé da goiaba era tão grande. Olha a fúria de Satanás na minha vida, a vontade que Satanás tinha de me matar. E eu caí desse pé. Aqui era uma viga de ferro. Misericórdia. E eu caí do lado. Se eu caio em cima, era caixão e vela. Eu já fui atropelado por moto.
ainda na minha infância. Observe o quanto Satanás atuava. Mas eu sentia algo em mim que, de vez em quando, tipo, que me transformava assim, e em mim só vinha vontade de derramar sangue, pastor. Só vinha vontade de fazer perversidade com os outros. Só vinha vontade de, quando, às vezes, principalmente se eu começasse a beber. Meu Deus. Se eu começasse a beber, já era. Parecia que eu mesmo em mim saía e algo entrava, porque particularmente eu sumia. E com certeza. Eu sumia porque com certeza fazia coisas que no outro dia as pessoas diziam, rapaz, como foi que você fez aquilo? E eu me assustava. Meu Deus do céu. Eu sabia que eu poderia perder a vida a qualquer momento, sem nem saber o que foi que eu fiz. A minha mãe, como ela entrou no candomblé, e ela tocava, quando ela tocava lá naquele lugar, vinha várias pessoas, vinha pessoas de todos os lugares, vinha pessoa. E ali era praticado orgias sexuais, mulheres, muitas mulheres. A gente cresceu naquele ritmo de prostituição, que a gente tinha que pegar muita mulher, que a gente tinha que fazer mesmo, porque a gente tinha na nossa mente que isso era certo. Claro. A gente não conhecia a verdade. O tempo da cegueira. A gente não conhecia a verdade. Eu observo que tem muitos que diz que às vezes contam um testemunho que nem outras pessoas não podem afirmar. Mas tudo isso que eu estou falando aqui, outras pessoas podem afirmar, porque é verídico. Ali a gente já chegou mandar mulheres ir para casa e a mulher não querer ir, a gente ter que dar tapa para ir embora. Porque era um lugar que atraía pessoas, porque tinha tudo o que as pessoas que estão na treva gostam. É verdade. Ali tinha cachaça, ali tinha droga, prostituição. Ali tinha prostituição. Então até os amigos gostavam de estar atrás da gente, porque aquilo ali atraía a amizade. O lugar onde tinha muita mulher praticamente era um prostíbulo. Onde tinha droga, sexo e rock and roll, como falam por aí. Eu lembro que minha mãe, uma vez, ela cometeu um ato que aquilo ali, para mim, eu sei que hoje ela está liberta. Hoje minha mãe é uma missionária, é uma mulher de Deus. Graças a Deus. Jesus, aos poucos, alcançando cada dia mais a minha família. Graças a Deus. Em uma confusão lá, a minha mãe quase cefa a vida de uma menina. Quase cefa. E por muito tempo a polícia ficou atrás de minha mãe. Porque o diabo usava ela. O diabo usava ela mesmo. E eu ficava, às vezes, até assustado com a maneira que o diabo usava ela. Era que ele chamava o cavalo. Porque ele chama assim, de cavalo. Verdade. Então eu cresci nesse contexto de violência, contexto de falta de respeito, assim, entre aspas. De falta de respeito, entre aspas. Porque a gente, querendo ou não, por mais que a gente esteja errado, ainda existe um princípio. Querendo ou não, a gente tem algo de princípio que a gente ainda guarda. E o princípio que a gente tinha era de respeitar principalmente as mães de família, os mais velhos, dentro do sistema. E não demorou muito para que meu irmão começasse a se envolver com a droga. Eita. E da droga, né, o meu irmão mais velho, aquilo ali foi uma total destruição dentro da nossa família. Se já estava ruim, ficou pior. Porque, meu amigo, a partir daquele momento ali, era constantemente a polícia batendo lá em casa. Não tinha paz, vocês? Não tinha paz. Era constantemente a polícia invadindo a casa. E eu vendo que minha mãe, em tudo isso também, por mais que ela era usada pelo inimigo, ela sentia muito por aquilo que está acontecendo. E ela sofria muito. Muitas das vezes ela teve que vender objetos para poder tirar meu irmão. Eu me emociono porque é muito forte, pastor. Fique à vontade. É muito forte e eu via ela tendo que vender as coisas até dentro de casa para poder pagar advogado para soltar. Porque meu irmão muitas das vezes bêbado, drogado na rua, afrontando todo mundo na rua. Os pessoal fechavam as portas com medo,
porque isso realmente era perigoso. Teu irmão, né? Estava trazendo perigo realmente. Ele trazia e assim, se você é ruim, existe sempre um pior do que você. E as trevas, é como Jesus ele fala que o reino das trevas ele não se divide não, ele se une. Quando um cara ruim se encontra com outro ruim, se torna algo pior. Meu Deus do céu. E foi assim, os caras pareciam... Meu irmão, não tinha paz. Aquela localidade não tinha paz, porque ele não trazia paz. Era ele chegar... Ele era 2 agora? Era 2, porque ele arrumou um amigo. Meu Deus do céu. E aí a chapa esquentava. Meu Deus. Tudo isso era onde? Tudo isso no Monte, conhecido como Morro hoje. Quem sempre foi conhecido como Morro. Qual o nome do seu irmão? Wagner. Como é que ele tá? Hoje é uma benção. Hoje Wagner está um homem... Trazer ele para contar um homem honrado. Aqui. Não, ele não reside mais aqui, não. Amém. Aí, através disso, o maligno usava ele. Sim. E eu, como irmão mais novo, eu tinha que me espelhar em alguém. E às vezes as atitudes dele trazia para mim também. Quer dizer que eu entendia que eu tinha que ser violento. Meu Deus do céu. Então ali eu brigava na escola. Eu fazia meio mundo de desenho na cabeça. Eu enchia a orelha de brinco. E na escola eu não comia regra de ninguém. Eu batia em gente. Os meninos tinham que pagar pedágio para mim. Porque eu comecei, formar uma quadrilha dentro da escola, porque ou andava comigo ou caía na porrada. Misericórdia. Ou andava comigo, porque eu já vinha de um contexto violento. Rapaz. Eu já vinha de um contexto violento. Então ali tinha menino que guardava dinheiro no fundo da escola para eu não tomar. Mas eu tomava mesmo assim, eu via onde você guardou, vai lá pegar. E aí dava tapa, era aquela agonia. Rapaz. Então, isso aí, Satanás, ele estava começando a atuar na minha vida. Dessa forma. Através do meu irmão. Mas até então, existiam 4 irmãos. André, Paulo, Wagner e eu. Aconteceu de a gente perder André, que era o mais velho. O mais velho, André, ele era o único cristão da família até então. Era André. André, ele mesmo tendo um probleminha mental que ele tinha, ele começou a ir para a igreja. E aquilo ali pra gente era bom. Já foi uma semente. Aí era bom. A gente, às vezes, dava risada de André, mas no final, o mais lúcido de dentro da casa era André, que era o único que até então tinha conhecido a luz. Tinha conhecido Jesus. Tanto que eu acredito que Deus recolheu André. André, em pleno Natal, ele foi atravessar a pista. E ali, o caminhão da escola pegou o André e bateu o André. Então, aquilo ali para mim me chocou muito, mas hoje eu entendo que Deus ele fez o melhor. Deus ele fez o melhor. Então, através daí, eu também criei uma revolta dentro de mim. Então, ficou eu, Wagner e Paulo. Até então, Paulo, ele não tinha Paulo, era tranquilo, sempre foi tranquilo. Um cara tranquilo, até não falar. Até então, a bola da vez era Wagner. Wagner bagunçava, Wagner fazia, Wagner acontecia. Era várias polícias que queria matar Wagner. E aquilo ali era muito, muito doloroso para mim ver aquilo também, mas eu não podia fazer nada, porque eu via a minha mãe sofrendo. Então, eu comecei a crescer mais e as coisas começaram a mudar, mas mudar para pior. Porque aí eu comecei a me unir com os meninos da minha época e a gente começou a fumar maconha. Começou a ir no recreativo, fumar maconha, era aquela agonia, era praia, hoje no dia a tenda, né? Aí era um monte, né? Era um monte onde antes andava por dentro daquele mato, com aquele menino. Era só lugar obscuro que a gente procurava andar. Então Satanás já começou a atuar. E o mais violento dessa turma era eu.
o mais violento. O Satanás só me usava para dar murro de pedra, para dar cacetada. Era assim, eu achava que tinha que ver o sangue descer na minha mente, porque... Mas isso eu vim entender depois, Claro. o porquê. E até os que estavam comigo se confiavam em mim. Quando vinha aquela agonia, eles corriam para querer me chamar. Como era tipo o peito de aço que tinha que resolver. Paulo, uma certa feita, né, o meu irmão do meio, eu sou mais novo, ele é o do meio, depois do mais velho, que hoje é o mais velho, ele começou a trabalhar e ele trabalhou, saiu da empresa, ele deveria procurar investir o dinheiro dele em coisa boa, ele investiu o dinheiro dele todo em droga. Comprou todo de droga e começou a vender droga, entrou no tráfico. Entrou no tráfico, mas ele entrou e Satanás foi dando. E o homem chegou ao status de líder, mas ele era um líder, uma liderança respeitada, porque ele não era uma pessoa injusta. Ele apenas tinha trilhado o caminho errado, ele trilhou o caminho errado. Porque eu sempre fui um homem trabalhador, um homem esforçado, né? Corta cabelo muito bem, um ótimo pedreiro, pintor, sabe trabalhar muito bem. Por sinal, a gente, apesar dos nossos pecados, a gente todos somos profissionais na área de pedreiro, todos nós. Cabelo também nós cortamos. E ali ele começou. E aí o poder aquisitivo cresceu, porque começou a ter dinheiro. E aquele contexto começou a trazer arma e mulheres. E a partir daquele momento, aquele que batia de mão agora poderia dar tiro. Eita. Aquele que dava cacetada, que dava pedrada, agora poderia abrir. Tá armado agora. Poderia abrir fogo. E aí agora ninguém mais falasse mais nada. Meu Deus. Ninguém falasse mais nada porque era capaz da bala comer. Como comeu várias vezes. Não, várias vezes. Principalmente partindo do meu irmão mais velho. Né? Uma pessoa que quando bebia ficava totalmente desequilibrado. Eita. Uma pessoa desequilibrada, armado. Meu Deus. Mas a gente sempre teve o senso de justiça, porque eu nunca me envolvi diretamente, nunca me joguei dizer eu sou traficante a partir de hoje. Mas eu tinha uma disposição, eu tinha uma atitude que até os caras que eram da boca admiravam. Até quem era da boca, quando os caras, eu chegava na boca, os caras diziam assim, ó, toma aqui que essa daqui é sua. Essa pistola é sua, toma, segura. Eu ia fumar uma maconha na boca. E ele dizia assim, ó, segura aqui, você não vai ficar puro aqui não. Me dava um 38, Satanás, então me dava uma pistola. Era Satanás usando eles. Investindo mesmo. Investindo, como que diz, tem isso aqui que eu posso lhe dar. Era isso. Sensação de poderio, né? É isso aqui, você pode ser mais poderoso. Aí eu botava na cintura e ficava fumando com aquela pistola na cintura, me achando. Meu Deus. Tal. Aí entregava. Até então minha mãe não sabia de nada, que eu usava, que nada. Eu aprontava na rua, mas pra ela eu era... Porque eu nunca, a polícia nunca foi atrás de mim. Lá em casa nunca foi. Aí uma certa feita, eu lembro que desceu eu, mais 3 moleques que eram do meu tempo. A gente fomos tudo pro morro. Bora pro morro. Vamos ativar a boca lá do morro. Aí vai a gente. Quando a gente chegou, a gente tá lá na boca lá. E eu lembro que eu tava com 38 niquelado na mão. E eu falando aos caras, fique ligeiro. E os caras tudo despercebido, daqui a pouco me destampa um carro. Destampou um carro todo preto. Fique ligeiro é ficar atento, né? Ficar atento, fica ligeiro, que qualquer coisa eu vou tocar. Eu dizendo a eles, eu vou tocar. Pra vocês ficarem, eu era assim. Se eu estivesse na água, era pra me molhar. Isso. Se eu estivesse no fogo, era pra me queimar.
Ele dizia, rapaz, se não tem atitude, é melhor descer logo correndo, porque eu vou sentar o dedo nesse carro aí. E aí aquele clima ficou tenso. Eu escondido, abaixado dentro do mato, esperando o carro passar e quem tivesse dentro do carro sair para vir de contra mim. Ou de contra a gente que estava ali. E eles tudo, não, a gente está com você, a gente está com você. Tudo moleque, não tinha nada na cabeça. Tinha nada na cabeça. Meu Deus do céu. E no mesmo tempo que vinha aquela adrenalina, vinha aquela sensação, meu Deus, e se eu morrer aqui? Se eu morrer, mas no mesmo tempo vinha uma coragem. Rapaz, meu Deus do céu. E eu com a arma engatilhada, esperando o pessoal sair de quem era de dentro do carro e tal. Daqui a pouco, que saiu uma pessoa que era de bem. A gente aí destampou do mato. Quando a gente destampou do mato, que esse cara olhou. Meu Deus. Os homens tudo armados, ele disse, não, pode levar o carro, pode levar o que você quiser. Eu disse, não, ninguém aqui vai te roubar, não. E nem te matar. Mas eu vim lhe dar uma ideia. Quando você entrar aqui, você entre devagar, com o farol baixo e a luz de dentro acesa. O diabo já estava querendo me entregar algo. Porque ali, querendo ou não, que estava na frente da liderança era eu. Você já estava na liderança. Era eu, e eu não percebia isso, porque eu falava e eles obedeciam. Não, eles viam você já com essa liderança. Por causa da atitude que o diabo me dava. Deus. E eles olhavam para mim e diziam, ele aí é o cara mesmo, não sei o quê. Eu já perdi as contas, quantas vezes eu bati em gente na praça. Brigava muito na praça. Batia em gente na praça. Batia. Não tinha os polícia. Eu era pior do que os policiais. Porque quando eu chegava, quebrava. Quando tava aquela festa, que começava aquela agonia. Às vezes quem acabava a festa era eu, dando porrada nos outros. E por quê? Ninguém me dizia nada, porque quando eu olhava para trás de mim, tinha mais de 20 homens. E tudo daquele jeito. Tudo esperando, só a hora. E os caras também, quando viam o dano, e aí começava. Então, o nome começou fulano. Mas só que eu não esticava a arma para ninguém. Eu nunca fui de esticar a arma, botar na cara de ninguém. Eu dava de murro, eu dava de pedrada, eu dava de garrafada. Às vezes os caras que estavam queriam esticar, o rapaz, guarde a arma. Não, guarde a arma. Então era um contexto de treva que o Satanás já estava colocando. Satanás armava para tentar cefar a minha vida, mas eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar porque eu estava cego. Mas a luz, ela brilhou para mim. Eu estou falando aqui a verdade nua e crua, porque às vezes tem gente que quer maquiar para dizer que ele ainda era bonzinho. Não havia bondade. Eu só não era injusto. Se o cara tava com a namorada, principalmente que tava no meio da gente, tivesse com a namorada, e do nada ele começasse a bater na namorada dele, eu batia nele. Eu batia nele. Se o cara estivesse andando comigo e ele falasse alto com a mãe dele, ele tomava o seu papo na hora. Que eu dizia, obedeça a sua mãe. Obedeça a sua mãe. Porque eu obedeci a minha. A minha poderia ser o que fosse, mas se a minha mãe, ela chegava do paredão e me gritava, eu subia, eu podia estar onde fosse, eu largava tudo lá e subia. Porque eu sempre tive isso de honrar o meu pai e a minha mãe. Mas o contexto dessa história é que nem todos esses jovens que andavam comigo, hoje podem estar vivos para contar essa história que eu estou contando. Meu Deus. E eles mesmos diziam, Abraão, rapaz, cuidado, você não ir para frente, uma hora dessa você vai morrer. E hoje eles não estão comigo aqui para contar essa história. A maioria, se eu for contar a história de finado aqui, a gente vai varar a noite. Porque muitos morreram. Muitos. Cite o nome de alguns aí, você lembra? Eu não gosto muito de citar nomes, porque a gente compromete as pessoas. Ah, sim. A gente compromete. Isso. E às vezes a gente sabe que tem pessoas que vai ver o vídeo e sabe que é com ela que eu tô falando.
Verdade. Entendeu? Então, muitos hoje que estão aqui, que era para estar aqui, não está mais. A saber, desses 3 que estavam comigo, só um está vivo. E eu que estou vivo. Só mais um. Porque teve que ir embora daqui. Porque o status de criminoso começou a crescer. Começou a crescer. Eu andava, as armas ficavam comigo, eu guardava as armas. Na minha época, eu guardava uma pistola, uma 380 e 88, que era nosso. Nosso, que eu digo, não era dos caras da boca, era nosso. A gente era menino, a gente não era homem, a gente era menino. Porque tinha um colega no nosso meio que fornecia, porque ele roubava, e ele fornecia todo o armamento pra gente. Então até os caras da boca olhavam e respeitavam a gente. Diziam, pô, os pivetes aí, que não sei o quê. Tinha um meio que dizia, rapaz, os pivetes aí, eu boto maior fé em você, você é homem mesmo, que não sei o quê. Aquela pressão. Tudo engano, né, rapaz? Tudo ilusão. Que o diabo bota. Aquela pressão. Chegou uma vez, eu no final de linha, que rolou uma briga, né? Porque a gente brigava muito, constantemente estava brigando. E eu comecei a bater nesse cara, bater nesse cara. E o cara caindo por cima do outro cara. E eu vendo que o cara queria esticar alguma coisa. Mas eu não estava dando espaço. E eu tome-lhe porrada, tome-lhe lu, o cara caindo por cima do outro. E o outro que estava atrás dele só fazendo menção. Quando o cara teve um espaço assim, o cara esticou. Eita. A pistola. Quando ele esticou a pistola, que ele apontou para mim, eu caiu. Aí corri. Não, eu corri porque eu vi que ele ia atirar. Aí eu corri no meio da multidão. Quando eu corri no meio da multidão, entrei para entrar no Belo Monte, mas eu tava tão doido que eu só lembro só até esse momento. Que o resto apagou. Eu, para entrar no Belo Monte, eu tava tão doido que eu não acertei. No Belo Monte tinha uma parede, eu aí passei direto. Pau na parede? Na parede, de tão doido que eu tava. Caí, fiquei lá, desmaiado. Que vida, né? Que vida desgramada. Vida miserável. E os colegas que estavam comigo, foram correndo atrás de mim, pensando que o cara tinha atirado em mim, também atrás do cara, e aquela linha toda. Tá? E eu lá, fui trazido desmaiado. Sendo que o nosso poderio, ele se tornou tão grande assim, porque as pessoas têm o costume de equacionar o mal. O que torna o mal mais mal são as próprias pessoas. Porque se você fizer uma bondade, ninguém lhe parabeniza, não. Ninguém lhe diz não. Mas se você fizer uma maldade, a maioria das vezes você vai achar pessoas para dizer, bem feito, ele mereceu mesmo. É mesmo. São assim que as pessoas se comportam diante da maldade. É verdade. Ele mereceu mesmo, aí eu que não sei o quê. Aí a pessoa já... Aí aquilo enche o ego. Enche o ego da pessoa. Sendo que todo esse período eu sabia que Deus me guardava. Eu sabia que Deus me guardava. Tinha algo que falava no meu coração diante de tudo aquilo que eu vivi. Estava vivendo ali. Às vezes, pastor, era algo que estava assim, que eu estava na praça. E eu saía para mijar e eu escutava uma voz dizendo, vá para casa. Vá para aí, rapaz. Vá para casa. E dali mesmo eu saio para mijar e de lá... Para casa. No outro dia eu só sabia a notícia. Pô, mataram fulano, rolou tiro lá, tal. Se você estivesse no meio... Poderia ser eu. Ou às vezes era até para mim. Poderia ser eu. Mas Deus, ele sempre me guardou. Deus, ele sempre me amou. E o caminho de Cristo, como foi que... Eu vou chegar lá porque ainda tem uma história aqui muito... Para o senhor ter uma ideia.
Tem uma ideia? Eu não conto isso com glória nem com louvor. Eu conto isso com tristeza. Eu fico triste. Porque era para trilhar um caminho diferente. Né? Eu, meus irmãos, eram para trilhar independente, mas eu acho que tudo isso também é através do julgamento do povo. Que o povo de 10 palavras, 9 é maldição. Vai morrer, não vai passar dos 18. Os filhos de Marinalva é tudo vagabundo, sendo que a gente ainda era criança. A gente ainda era pequeno. E vendo todo o contexto que a gente viveu quando a gente era novo, na verdade, aos olhos humanos, não tinha como a gente se tornar coisa boa. Porque a gente passou por muita necessidade. A gente passou por muita... Por isso que eu digo a Deus, Deus, muito obrigado, porque hoje eu sou rico. Hoje eu sou rico, eu levanto, eu tenho meu café, eu tenho meu pão, eu tenho meu almoço. E quando eu era pequeno, eu não tinha isso. Várias vezes eu via a luta de minha mãe. Eu via a luta dela para tentar nos sustentar. Minha mãe trabalhava de noite, trabalhava em 2 empregos, muitas das vezes. Eu largava a gente em casa sozinho, então ela não pôde nos assistir. Ela não pôde estar com a gente. Ela largava a gente trancado, às vezes não tinha nem o que comer. E a gente saía, muitas das vezes, para catar garrafa, galinha que a gente via pela frente, a gente levava. Tudo isso para a gente sobreviver. Para sobreviver. Era a lei da sobrevivência. Era uma lei da sobrevivência. Hoje eu não tenho vergonha de falar que a gente ia na granja, que a gente ia na feira. Isso. Eu lembro que nesse tempo, nesse período, muita gente passava por necessidade. Com certeza. E ia também, mas todo mundo tinha vergonha daquilo. Mas na verdade o que obrigava a fazer aquilo era a fome. Era a necessidade. Quantas das vezes meus irmãos teve que sair para pedir comida? A gente moleque, porque a gente não tinha, porque a gente não queria roubar. Mas a gente nunca foi de roubar. Enveredou pelo caminho do tráfico. Mas roubo, nunca. E a gente nunca aceitou que ninguém roubasse na área. Se roubasse na área, a punição era severa. E a gente nunca aceitamos. Então, sendo que... Porque a gente já teve coragem de pedir, mas de roubar nunca. Nunca. A gente preferia bater na porta. Você me dá? Para pedir. A senhora pode me dar? E muitas pessoas foram usadas por Deus para nos ajudar. E eu agradeço a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe sua família, sua casa. Você que fez o bem, né? Sem olhar a quem. Fez o bem, sem olhar a quem. Tem muitas pessoas que hoje eu admiro, porque foram pessoas que foram usadas por Deus para nos abençoar no período mais difícil da nossa vida. Meu Deus. Às vezes a gente não pode ser injusto, pastor, de esquecer. Ser ingrato, coisas, né? Ser ingrato. É ingrato. É ingratidão, é injustiça. Se esquecer, né? Se esquecer das coisas de bom que as pessoas também fez para nós. Verdade. Né? Voltando uma vez para o senhor ter a situação da gravidade, a gente estava bebendo, todo mundo bebendo. Eu lembro que a gente estava todo mundo bebendo e eu disse, vamos lá para casa. A gente foi por cima, mas em cima da casa assim era um outro candomblé, que não era o candomblé de minha mãe, era um outro terreiro. Nesse local existia 3 terreiros, um colado no outro. Um descia um, já era um outro, descia outro. 3 terreiros. Como é que essa pessoa dessa vai ser uma pessoa sã do juízo? Demônio para todo lado. É verdade, cara. Era muito demônio, era muita possessão maligna. Meu Deus. E a gente só andava nesse meio porque não tinha outro meio para andar. Mas a gente já crescido, a gente já homem, a gente passando, aí um dos colegas que tava com a gente disse, pô, o caruru cheirou, eu quero. Aí eu disse a ele, rapaz, deixa esse negócio pra lá. Ele falou, não, eu quero. E insistiu, aí ele tava bebendo. E ele era daqueles que quando ele bebia, ele também era problemático. Eu digo, esse cidadão vai procurar problema. Foi certo. E nesse dia eu não estava nem afim de problema. Observe, toda vez que eu não estava afim, era o dia que o diabo mais trazia problema para mim. Rapaz. Aí passou, quando o Ogande lá no candomblé passou e
Ele falou, velho, traga o meu aí. O cara falou, é o quê, rapaz? Você vai esperar? O Ogan que falou? Não, pra que esse cara foi falar isso? Esse cara me deu um papo por dentro da cara desse Ogan. E aí foi aquele tome de... Era problema mesmo. Problema puro, o cidadão também. Deu um supapo no Ogan e aí o pau começou a quebrar. Meu amigo, quando eu olhei, parecia um formigueiro, tudo de branco, vindo pra cima da gente. Rapaz. E esse cidadão tava bêbado, não tava conseguindo ficar em pé direito. Do que tomou supapo? O que deu supapo? Ele deu supapo, mas ele não tava em condições de bater de ninguém. Mas era o diabo usando ele. Rapaz, parecia formigueiro de branco. E aí, foram tudo pra cima dele. Quando foram pra cima dele, aí eles gostavam de mim por isso. Porque se tivesse comigo, eu não poderia morrer, mas eu não largava no fogo. Quando o cara foi chutar a cabeça dele, foi na hora que eu cheguei. Quando eu cheguei, só vi os pacotes brancos caindo. E eu batia boxe no tempo, porque você sabe que... batia luva, né? E aí era um supapo, você só via as pernas subir. O supapo subia, daqui a pouco só viu a facona na sua direção, brilhando assim, descendo assim pra largar em minha saboneteira. Meu Deus do céu. Largou. Eu ouvi aquela voz dizendo esquive. Ô pastor, que misericórdia. Eu esquivei assim. Quando eu esquivei, aí eu subi, que eu lembro que eu já tinha passado, mas eu já tinha pego um prato, eu não lembro se eu tinha pego esse prato de caruru que me deram. Eu sei que quando ele jogou, que eu saí, eu já vim com o prato na cara. Estralou o prato na cara do cidadão. O cidadão aí caiu de perna pra cima, com faca, com tudo na mão. Perturbação, rapaz. Rapaz, eu disse, vou procurar arma pra me defender, porque no momento eu não tava armado. Vou procurar alguma coisa. E aí aquelas quartinhas de barro, de arma. Só viu aquelas quartinhas estourando na cara de gente. Meu Deus, que confusão, rapaz. Aquela agonia. É mesmo, rapaz. Daqui a pouco corre, chama os irmãos dele. Aí vem meus irmãos. Quando meus irmãos chegou, foi pior. Eita. Aí foi panela de caruru subindo. Foi aquela agonia, porque a gente era conhecido como uma família problema. Rapaz. Que era confusão. O povo tinha até medo de dizer, não mexa aí não, que é de fulano. Para o senhor ter a noção a que ponto chegou. Você é maluco, você vai mexer aí? O colega outro dia estava me contando que o cara da Coioba foi cortar energia lá uma vez. Aí o cara subiu para cortar energia. Aí o cara, rapaz, você vai cortar essa energia mesmo? Você sabe de quem é que você vai cortar essa energia? Disse que o cara da mesma hora foi livramento que Deus deu a ele. Deus usou alguém para ele. Deus usou. Na mesma hora ele desceu, tirou a escada, voltou em cima do carro e partiu. Eu digo, Deus, o Senhor é maravilhoso. Isso foi pela tarde. Quando foi a madrugada, minou de polícia atrás. Cara, foi feio. Atrás da gente. Minou porque foi um terror. Foi gente com cara quebrada. Eu digo ao senhor que eu acho que aquele povo estava devendo alguma coisa ao diabo. Porque nesse dia o diabo usou 4 homens só para bater. Dentro do próprio candomblé. Dentro do próprio candomblé. Para bater tanto nele daquela forma. Porque não tinha, quem olhasse com o olhar humano não tinha condições daquilo acontecer, não. Sendo que o candomblé existia vários homens também. Não tinha condições, não. Eles estavam em falha grande. Foi gente caindo com tambor, abraçado, do paredão que tinha lá. E, rapaz, era algo meio cenário assim de guerra, assim, aquele negócio feio.
E aí a polícia ficou um tempo atrás, tal, depois a poeira baixou, a poeira baixava, a gente aparecia de novo, a gente sumia, Mr. M, e a poeira baixava, a gente, quando aparecia era pior do que quando sumia, porque a gente estava escondido, mas estava com raiva, porque achava que o que a gente fez ainda era certo. Ainda observe a mentalidade de uma pessoa que está na sem trevas. Cristo, né? A gente sumia e quando aparecia, ainda achava que o que fez estava certo. Uma certa feita, passando alguns anos, tinha um traficante, ele estava matando muito, e ele matava muita gente na covardia e eu não gostava disso. Eu nunca tive medo. O cara poderia ser o diabo de rabo. Se eu firmasse com ele e ele te fizesse me desse algum motivo para eu... E eu estava determinado em matar ele com minhas próprias mãos. Estava determinado em matar. Eu não queria dar tiro, eu não queria dar facada nele, eu queria matar ele só de murro e de joelhada, cotovelada, do tipo de artes marciais que eu sei lutar. Eu estava determinado em matar ele desse jeito, só por causa da covardia dele. Porque eu peguei uma droga, cheguei na casa dele e chamei ele. Ele, na época, ele estava com o superior dele, né? O chefe dele. Ele disse, eu não quero não sei o que, eu vou parar. Tirou onda comigo, em outras palavras. Eu disse a ele, lá, não vá mais não. Lá em cima, lá em casa, não vá mais não. Acesso negado para você. Agora passo por cima da ideia. Eu já tinha uma raiva dele e ele foi e ainda fez isso. Por causa da maneira cruel que ele fazia com as pessoas. Os inimigos, que ele era muito covarde. Aí chegou em um aniversário, isso já estava chegando a hora da minha convenção. Graças a Deus. Já estava chegando. Mas tudo isso Jesus já tinha preparado também. Tudo isso Jesus já tinha preparado. Mas antes de contar essa história do traficante, eu quero contar a história de quando eu fui preso. Cheguei aí preso. Tava curtindo à noite na praça, com droga, né, com cocaína, vendendo cocaína devagar, que eu achava que eu não vendia. Vendia para fazer o dinheiro de tomar cerveja e pegar mulher. Vou fazer 500, vou fazer 1.000, vou gastar os 1.000, vou gastar os 500, os 2.000, porque é assim, é um dinheiro muito fácil. Mas em compensação ele também vai rápido. É mesmo. Eu lembro que nesse dia eu acho que eu fiz foi 1.000, foi 1.500 de cocaína, só cocaína. Aí vendi, usei o que eu tinha que usar e gastei o dinheiro, bebi muito e ainda ficou uma porção que eu guardei em casa. Aí no outro dia a gente tinha aquele costume de fazer uma resenha, tá, um alugando o outro, tal, quem pegou quem, tal, aquela agonia toda de homem mesmo, que tinha costume. E um desses colegas, a gente estava na casa dele. Mas eu tinha perguntado a ele, aí não tem nada aí na sua casa, né? Não, minha casa tá limpeza. Daqui a pouco, tal, conversa vai, conversa vem, eu disse bem assim, eu vou para casa. Quando eu disse que eu vou para casa, que eu chego na porta, para dos carros, e aí embora, encosta aí. Polícia, quando falo encosta aí, polícia, ajoelha aí, eu disse pronto que agora vamos matar. Chegou minha hora. Já fui ajoelhando, já entregando minha alma já. Eu disse, toma minha alma aí, que querendo ou não, mesmo nas trevas, diante de tudo aquilo, eu, antes de dormir, orava ao Pai Nosso. Era a oração que eu sabia fazer, que eu aprendi na igreja católica. Era essa oração que eu fazia. E por causa disso, eu creio que Jesus usou aquele homem para falar comigo. O homem chegou na minha casa, né? Que na verdade, na época eu estava convivendo na casa de um amigão meu, um amigão mesmo. E ele só ficava olhando para mim, aí eu falei assim, fulano, esse cara é viado. Esse cara tá só olhando para mim,
Aí o cara disse, não, rapaz, ele não é viado não. Eu falei, então manda ele tirar o olho de mim que eu já tô cismando com ele. Aí, cara, jovem, posso te falar algo? Eu disse, pode. Ele disse, não saia. Não saia de dia, não saia de tarde, nem saia de noite. Porque tem um laço armado para você. E se for à noite, vai ser pior ainda. Eu ouvi aquilo ali, fiquei com medo, mas depois saí, esqueci, saí. Então quando o polícia que chegou, que deu a voz, quieta aí, eu só lembrei na mesma hora. Era pra vocês saírem? Não era pra eu ter saído. Eu fui avisado. Foi. Ali aqueles caras parou, já tinha um cidadão na mala, não aguentou o pau, tava entregando tudo. Mas eu tava tranquilo, que no meu coração, na minha mente, eu disse... O cara disse que não tinha nada na casa dele. Se não tinha nada, sem o flagrante, não há o crime. A polícia vasculha, quando sai, que eu olho para a mão do policial, uma arma. Forjado? Uma arma, forjado não, a arma que o descarado que disse que não tinha nada, tinha deixado guardado lá dentro. Pra aí, rapaz. Aí leva a gente que não tinha nada a ver, porque nessa situação realmente eu não tinha nada a ver. Não era para mim aquilo. Não era para mim. Eu não tinha nada a ver. Ali eu fui preso inocente. Naquela hora, fui preso inocente. Na minha mente, eu não aceitava porque, assim, ó, eu era para ser preso pelo que eu fiz. Se fosse assim, me pegou vendendo droga, eu dei uma pedrada em alguém, eu agredi alguém, fiz alguma coisa assim, pronto, eu ia tranquilo. Mas naquele momento ali eu não aceitei aquilo ali na minha mente. Eu tinha assim, eu não aceito isso. Eu não aceito. Aí quando eu olhei o cara dentro da mala se entregando, aí os caras botou a gente, foram 4 dentro da casa, com ele que tava na mala 5. Chegou lá, tinha mais 3, 8. Quadrilha. A polícia botou. Pegou nossos pertences, nossas coisas, pegou umas drogas lá afrojadas. Eita. E aí meteu com a arma. Eita. Quase formação de quadrilha. Diz que a gente era assaltante de ônibus. É brincadeira um negócio desse? Poxa. Aí vai a gente com a cara no jornal, com a cara na mira na época. E foi isso aí que me motivou a fazer direito. A injustiça. Porque eu vi a injustiça diante dos meus olhos. Eu que não era justo, mas também não era injusto. Eu era justo diante dos meus olhos. Ao que eu fazia, não de respeitar a mãe de família, eu não permitia que os caras fumassem maconha na porta de mãe, nem xingassem ninguém. Eu achava que isso era uma justiça, mas eu vi a injustiça diante dos meus olhos quando eu caí na mão da polícia naquele momento, injustamente. Então, a partir daquele momento ali, eu vejo que já foi Deus também me moldando. Foi Deus me moldando. Eu comecei a refletir em muitas coisas que eu estava fazendo. Comecei a parar, lá dentro eu tive tempo de parar. Fiquei poucos dias, fiquei 23 dias só, graças a Deus, que foi só. E me motivou a fazer o curso de Direito por causa disso. E a liberdade, hein? E aquilo ali, eu nunca tinha vivido aquilo. O que é liberdade? Ali você aprendeu o que é liberdade? Ali eu aprendi a valorizar o que é liberdade. Tinha saudade na época de minha esposa, tinha saudade de minha mãe, tinha saudade de minha filha, que tinha terminado de nascer. E isso eu chorava. E até lá dentro, o Satanás também me tentou. Eu chamei um cara lá pra gente sair na mão até a morte. Eu digo, meu irmão, eu já tô aqui, já não tenho mais nada a perder, velho. Você partir pra dentro de mim aí, ó, a galera concordar e ninguém se meteu, vai ser eu, vai ser você, e aí, você topa? Eu não sou um negócio de conversinha não, irmão. Você topa?
sai na mão até a morte, aí já, lá usando os caras, aí, você não disse que é homem, não sei o quê. Rapaz. E eu tava disposto. Se ele falasse eu vou, Eita. ia ser ou eu ou ele. Que eu disse, não fique nessa de comediação comigo, não. Aí saiu um grandão de lá e disse, o neguinho aí é homem, o negão é homem aí. Depois daquele dia ali, eu subi no conceito dos caras lá. O cara disse, esse daí é homem. Venha, negão, você vai, a partir de hoje, você vai ficar comigo aqui na cela. Porque eu vi que você não comeu cheiro, você é sangue no olho. Como eles falam, você é sangue no olho. Rapaz. Eu vejo que eu era escravo de Satanás. Ilusão. Eu era escravo de Satanás, não sangue no olho. Então, quando... Aí aconteceu, quando eu saí, eu fumando uma droga na ponta do morro, uma maconha, e subiu um grupo de cristãos. Eu tava lá fumando com os caras, tal, não sei o que, a gente ia lá na ponta do morro, esperando umas meninas também, que as meninas novas já gostam dessas coisas. Quando a gente saiu da cadeia, parecia que a gente estava saindo de um reality show, de algum lugar. Porque o que tinha de mulher na porta da delegacia esperando a gente. É por isso que eu vejo, pastor, que muitos jovens, muitas vezes, tinha a nossa família ali, mas também quando a gente chegou, que a gente se reuniu cá no bar, floriu de menina na porta do bar que a gente tava. Oxi. Parecia que era os astros. Esse rapaz, velho. Que coisa, rapaz. Tá entendendo a maneira que o diabo trabalha? Rapaz. Para poder iludir os jovens? Porque muitos não sabem porque eles estão presos a isso. Estão presos a essa falsa ilusão. Aí eu parei, olhei assim. Ai, tudo mala suja, como fala. É tudo mala suja. Muito homicida aqui. Perigoso, traficante, né? Tinha de tudo ali no meio. Ladrão, traficante. E essa mulher tá tudo desse jeito. O futuro que a gente pode dar essa menina. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então a gente estava na ponta do morro esperando lá as meninas e aproveitando e usando a droga. Aí subiu um grupo de irmãos, subiu 3 irmãos. Um passou, o outro passou, aí tampando o nariz. Daqui a pouco o último passou. O Espírito Santo falou com ele, ele voltou. Olhou para mim e disse bem assim, jovem, essa droga que está em sua mão hoje, Deus me mostrou que vai se tornar uma Bíblia. Vai ser uma Bíblia. Você é um vaso escolhido desde o ventre da sua mãe. Chegou o dia. E o diabo ele já tentou cefar sua vida várias vezes, mas ele não conseguiu, porque assim diz o Senhor para você. Chegou o dia. Eu tenho o seu nome escrito nas minhas mãos. Aleluia. E ninguém vai poder tocar em você, porque você é um escolhido meu. Meu Deus do céu. Eu vou receber aquele impacto que eu digo, apaga a droga. Não quero mais não. Foi para casa. E aquela palavra entrou como uma flecha. Meu Deus. No meu coração. Lembra do cidadão que eu disse que não era para ir para lá para casa? Uhum. Ele foi. Nesse dia eu estava deitado, tinha sido o aniversário do meu irmão, ele estava lá, quando ele estava lá, eu já saí de dentro de casa. E aí peguei ele disse, eu não vou nem usar faca, não vou usar nada com você. Eu vou te matar de burro. E aí começou a sessão de pancadaria. Tome-lhe pau, e ele tentando se segurar. E os caras, pra que isso? E eu tentando jogar ele de um paredão que tinha lá. Porque era assim, eu digo, era algo sobrenatural mesmo. Porque eu digo que um homem normal, ele não tá essa força com essa força toda, era sobrenatural. E depois eu me entendi que realmente era sobrenatural. Porque, pastor, para o senhor ter uma ideia da gravidade, e teve uma vez que eu quase matava um cara de um burro. Pastor. O cara dormiu um dia no hospital. De um murro, bateu aqui foi um murro, bateu no maxilar, arriou o maxilar. No que ele voou, ele caiu, bateu o fêmur, quebrou o fêmur e quebrou a perna. De um murro só. Meu Deus do céu, rapaz. De um murro só.
E foi o dia que eu mais me assustei com as barbaridades. E tudo que eu fazia foi o dia que eu mais me assustei. Então, quando eu peguei esse cara, eu só sentia gosto de sangue na boca. E tome, pronto. Aí todo mundo separou. Esse cara pegou, ficou me jurando, dizendo ele que ia me matar. Mas ele sabia que se eu pegasse ele primeiro, eu já fiz aquilo ali já, ou eu ou ele. Que você pegou um cara covarde, né? Eu sabia que ele era covarde, eu sabia que ele ia uma vez e nesse meio tempo, uma vez ele tentou armar pra mim, mas só que eu também, como que diz, eu era malandro, como falam, né? Eu tinha malandrado. Aí eu de moto, né? Porque essas coisas é fácil pra quem é do meio. Eu tava de moto, eu vi aquela voz me chamando, de longe assim, me chamando. Quando eu olhei, um cara em um lugar meio suspeito, me chamando. Aí eu ouvi aquela voz, que hoje eu sei que era o Espírito Santo. Vai embora. Vai embora. Eu aí tava na primeira, joguei na segunda e na terceira. E aí, quando eu olhei, eu voltei, que eu olhei por cima, era ele que tava mandando o cara me chamar. Pra te matar, né? Pra me matar. Aí eu fiz o quê? Eu, de vez de procurar o meu lugar, eu voltei em casa, peguei e vim para pegar ele por trás. Mas só que Jesus é tão bom que quando eu cheguei no lugar, que eu não tinha medo não, pastor. Não tinha não. Eu não tinha não. Você vê que eu era para procurar o quê? Me sair. Era possessão, cara. É, possessão. Eu vim para pegar ele, quando eu cheguei no lugar, ele não estava mais. Mas Jesus foi, me pegou primeiro. Nesse meio tempo, o meu primo já tinha se convertido. Meu primo ficava, a gente ficava dando risada, dizendo que ele tava maluco. Pô, assim, agora só dá maluco, que não sei o quê. Falando de igreja. Falando dele, falando de igreja. Bíblia, a palavra. Agora é igreja, que não sei o quê. Oh, aleluia. Aí ele chegou e disse bem assim, vem cá, rapaz, que dia que você vai pra igreja comigo? Aí eu tinha dito a ele, eu vou. Um dia desse eu vou. Aí nesse dia eu comecei a beber. De manhã, quando chegou à noite, se chegou de tarde, e aí, rapaz, não vai não, rapaz, hoje. Eu disse, rapaz, eu não falei a você que eu vou, mentira, que eu não queria ir nada. Eu já estava até bebendo, já para não ir, mas como ele estava insistindo, eu ia para fazer jus ao convite dele. Fui. Quando eu fui para me arrumar, procurei o cinto, cadê o cinto? Não, achei o cinto. Primeiro foi a calça sumiu, depois o cinto não achei. Peguei um cinto de mulher, coloquei assim mesmo na cintura e fui. Um cinto de mulher, meu Deus. Na camisa toda, aparecendo até que tinha colocado dentro da garrafa e tirado. Você foi pra... toda abafada. Jesus é bom, meu Deus. Mas eu fui. Levou, meu Deus. Tava Jesus levando, que me levou nesse dia. Tava levando. Obrigado, Senhor. Jesus me arrastou. Meu Deus, obrigado. Aí quando eu cheguei na porta da igreja, que eu fui para entrar, eu senti que o álcool saiu do meu corpo. Sim. Quando eu entrei, que eu olhei para trás, o álcool foi embora. Ele falou, o quê? Libertação. Eu fiquei sã. Libertação. Ele foi mesmo, eu fiquei sã. Sentei. Glória. Quando eu sentei, o pastor começou a pregar. E Deus começou a usar aquele pastor para mim, para falar coisas de minha vida que só eu e Deus sabia. Meu Deus. Só eu e Deus sabia. Aleluia. E naquela hora, Deus, quando o pastor começou a orar com aquela oração fervorosa, poderosa, e eu dizia, Senhor, me ajude, no meu íntimo, me ajude, porque as palavras estavam tão fortes que o pastor começou a dizer, peça ajuda se você não consegue sozinho, e eu no meu íntimo, porque minha voz, eu não conseguia abrir a boca, e eu dizia, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. Meu e aí Deus. comecei a pedir, me ajude, Deus. Aí peça a Deus para as cadeias cair e tal, que não sei o quê. Orando, aquela oração forte, eu, Senhor, quebra as cadeias. Aí eu ouvi aquelas lá, quebrando. Quando eu ouvi quebrando, quando eu abri os olhos, eu já estava lá na frente. Aí passou tudo na minha mente. Eu disse, eu vou tentar, eu quero ouvir.
Levantei a mão. Nesse dia eu levantei a mão, quando eu olhei, tinha meu irmão que também veio e eu não vi. O outro colega, mais 2 colegas. Quer dizer, eles seguiram o meu. Se eles seguiram o meu exemplo no mundo, no dia da minha convenção, eles seguiram o meu exemplo também. Poxa, rapaz. Eu imagino que eles olhou e disseram assim: se Deus acabou, foi até aqui. Quiser, eu também vou. Meu Deus do céu. Foram 4 nesse dia para Jesus. Meu Deus. E a partir daquele momento ali, Jesus escreveu uma nova história na minha vida. Meu Deus do céu. Jesus escreveu uma nova história. Eu e meu irmão. Bendito é o teu nome. Que nesse mesmo dia, né, que sempre. Eu tinha brigado com ele, no outro dia me reconciliei logo com ele. Jesus já tinha me libertado dele, me reconciliei com ele, pedi perdão a ele, ele me pediu perdão também. E aí eu fiquei, porque eu ainda tinha medo, porque as coisas que eu tinha feito ainda poderia sobreviver sobre mim. Meu Deus. Mas Jesus, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E a partir daquele momento ali, pastor, eu estava determinado mesmo a mudar. Eu estava determinado, porque eu estava cansado. Foi conversando. Eu estava cansado e ali eu comecei a orar. Foi algo tão forte que, assim, ó, eu saí de casa, eu já tinha esposa, quando eu entrei, eu não precisei dizer à mulher que eu tinha me convertido. Testificou nela. Ela olhou para mim e disse: você aceitou Jesus. Meu Deus. Eu disse: como é que você sabe? Aleluia. Ela, porque o seu semblante não é o mesmo. Quando você saiu daqui, o seu semblante era de morte. Agora que você entrou, você trouxe o semblante de vida. Aleluia. Aleluia. Glória. Você trouxe um semblante de vida. Aleluia. Eu estou vendo a alegria no seu rosto. Eu corri, fui me olhar no espelho e disse: verdadeiramente, glória. A face é outra. Aleluia. Que naquele dia Jesus fez. Muito obrigado. Fez na minha vida, Jesus fez. Obrigado. E a partir daquele momento, ali naquela mesma noite, eu orei, pedi tanto a Deus. Meu Deus. Eu não quero voltar a ser a mesma pessoa. Eu sei, Pai, que eu nunca cheguei a tirar uma vida. Eu não tirei vida de ninguém. Da minha irmã não tem sangue derramado. Aleluia. De ninguém. Não tem. Glória a Deus, aleluia. Eu confesso a você que eu até tentei, que o diabo até me usou para investir contra a vida de algumas pessoas, mas Deus nunca permitiu. Aleluia. Que isso chegasse a acontecer. Glória a Deus. Eu acho que foi por isso que ele também me libertou. Eu não ceifei vida de ninguém. E eu louvo a Deus por isso. E eu, com um mês de convertido, um mês que Jesus me aceitou, eu orando, orei e depois fui dormir. Quando eu fui dormir, eu vi aquele homem muito grande chegar na minha porta. Aí, ele batia na minha porta e dizia bem assim: eu quero entrar. Mas isso foi uma visão. Foi uma visão que eu tinha orado e tinha ido deitar para dormir. Eu entrei, meu corpo entrou num tipo de transe e eu vi esse homem chegando e dizia: eu quero entrar. Eu falei: como se eu nem lhe conheço? Ele disse: você não me conhece? Eu andava com você. Eu disse: não lhe conheço não. Eu nunca lhe vi na minha vida. Ele disse: eu andava com você. E ele começava a dizer: eu andava com você, e começava a ficar furioso. Ele começou a crescer e dizendo que andava comigo, que queria entrar, porque eu tinha colocado ele para fora. E eu comecei a ficar com medo, eu temia, e eu ouvi aquela voz que dizia: pegue a sua espada. E eu dizia: eu nunca nem vi uma espada na minha vida também. Pegue a sua espada. E nisso, ele naquela porta, que ele não conseguia entrar, mas na porta fechada ele não conseguia entrar, porque eu só ouvia a voz dele e eu olhava, era um cara muito grande, um cara com uma capa, um chapéu sobretudo na cabeça. Ele dizia: eu sempre andei com você e tudo que você fez por mim, você fez porque eu lhe dava força. E eu disse: eu não te conheço.
E eu ouvi aquela voz cada vez mais ficando mais forte, dizendo, pegue a sua espada. E eu peguei, a espada é a Bíblia. Minha Bíblia estava em cima da geladeira, eu peguei a minha Bíblia e comecei. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma, e por amor ao teu nome. E comecei a orar. Quando eu comecei a orar ali, aí saí desse salmo e fui para o 91 e comecei a clamar. Eu vi aquela espada de fogo grande assim na minha mão e eu comecei a ficar alegre, pulando dentro de casa e dizendo, você quer entrar? Ele, eu quero entrar. Eu disse, ele, você quer entrar? Eu digo, peraí que eu vou abrir para você entrar. Quando eu abri, eu meti. Quando eu meti aquela espada, entrou toda nele, veio se convertendo em uma Bíblia novamente, e o fogo saiu consumindo ele, ele saiu gritando e disse, você vai me pagar. Ele disse, você vai me pagar. Aí eu acordei, no outro dia, já estava prestando serviço, já estava trabalhando com ferragem. Trabalhei com minha ferragem, tranquila. Quando eu cheguei meio-dia para almoçar em casa, que eu almocei e deitei. Quando eu olho meus filhos entrando correndo, polícia, meu pai. Quando eu olhei, assim, polícia era enorme, polícia grandão. Polícia, aquele cara ali tinha uns 2 metros e pouco. Eu digo, rapaz, que cara grandão é esse? Olha o tamanho da pistola. A visão. Já presencialmente. Natural mesmo, já na vida real. Isso, se materializou a visão. O diabo saiu dizendo que eu iria pagar, Se materializou. E se materializou. Ele aí já entrou botando a arma em minha cabeça. Aí você que é fulano, eu disse, não. E eu agindo tranquilamente eu agindo. E o cara fedia sangue, velho. Nesse dia a casa estava toda cercada de polícia. Meu Deus. E eu deitado, e ele com a arma na minha cabeça, e depois me mandou levantar, saiu comigo. Quem é que mora aqui? Eu falei, meu irmão. E como é o nome dele? Fulano. Ele é ele mesmo, que tal, e tentou arrombar a porta, não conseguiu. Aí ele pegou e disse bem assim, vá, entrei, vá pra sua casa. Peguei e entrei. Mas eu entrei, ele veio atrás de mim, com a arma aqui assim em minha nuca, ele veio atrás de mim, com a arma em minha nuca assim apontando, e a mulher dizia, por que você tá toda hora com a arma na cabeça dele? Tira a arma da cabeça dele, e ele em nenhum momento tirava a arma de minha cabeça. E ele escalava a pistola e desescalava, porque eu via nos olhos dele que o desejo dele era me matar. Rapaz. Eu via, e aí eu peguei, disse bem assim, ô moço, pelo amor de Deus, eu sou cristão, a minha Bíblia. Quando eu passei a mão na Bíblia, que eu olhei, cadê o cara? Sumiu, ele saiu, ele escorreu assim, foi para casa do meu outro irmão para tentar, e nisso o quintal estava cheio. Quando ele saiu, eu cheguei na sala, dobrei meu joelho e comecei a orar. Comecei a agradecer a Deus, orando, agradecendo a Deus. Deus agora que me mostrou, eu não estava carnalmente não, já estava espiritualmente. Deus me mostrou ele vindo na ponta do pé, com a pistola assim na mão, chegou de frente à minha porta e ficou me olhando e orando. Aí balançou a cabeça assim, ó, e foi embora. Glória a Deus. E foi embora. E o nome do Senhor naquele dia, mais uma vez, foi glorificado. Aleluia. E eu vi o quanto eu era escravo de Satanás. Verdade. E não sabia. Verdade. Quanto. E por causa disso, através daquele momento ali, eu passei também a lutar pela minha mãe, pelos meus irmãos. Comecei a orar. Orar. E eu tô tendo resultado, já tive resultado, tô tendo resultado. Glória a Deus, aleluia. Minha mãe hoje é uma bênção. Aleluia. Eu conheço sua mãe?
Não sei. Não sei. Minha mãe é uma benção. Depois, se ela quiser vir, ela contar o testemunho dela com você. Minha mãe é missionária marinal. Glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Faça esse convite a ela lá. Já tô querendo uma benção. Aquela mulher ali tem história demais, uma mulher forte, né? Uma mulher sofrida, sofreu muito. Mas Jesus, ele deu a vitória. Jesus deu a vitória. E depois da convenção, eu botei meu coração novamente, eu vou retornar à escola, que eu tinha parado na 6ª série. Retornei, Jesus me deu a oportunidade de retornar, retornei, me formei. Após me formar, Jesus abriu as portas, fiz um vestibular, passei no vestibular, comecei a cursar Direito. Hoje dei uma paradinha no 7º ano, mas se o Senhor permitir, retornarei. E vou fazer justiça conforme Deus me guiar. Amém. Para não ser injusto com ninguém. Porque aquilo ali eu vi no momento, eu sofri injustiça na pele. Porque a pior coisa é você ser acusado de algo que você não fez. Porque eu nunca gostei de ladrão. Eu nunca gostei. E no momento eu estava sendo acusado como ladrão. Mas nem por causa disso a oferta do diabo parou de vir na minha vida. Nem por causa disso. Eu mesmo depois de cristão, o diabo ainda me deu uma oferta, que eu considero assim, no mundo do crime, a oferta maior que ele já fez para mim. Eu fui vender peixe em uma certa localidade que é muito perigosa, eu já cristão. Fui vender peixe e estava com outro colega. E eu entendi que aquilo ali foi uma armação desse colega. Ele foi vender, chegou lá, saiu, me largou. Mas ele me largou no Bico da Coruja, onde era o sistema todo. E lá já tinha mais de 40 homens nesse lugar. E aí o grandão veio, o chefão, aquele batidão de ouro, com as correntonas, o relógio, as coisas. Ele disse, e aí, neguinho? Falei, e aí? Ele já viram, você é cara homem, assim mesmo, você é cara homem. Qual foi desse peixe aí? Eu falei, tá rolando peixe. Ele falou, peraí que eu vou comprar em sua mão. Quanto é o peixe todo aí? Eu falei, é X. Ele, eu vou comprar, mas você vai comer comigo. E aí? Eu falei, demorou. Bora fazer. Na mesma hora ele comprou, mandou fazer. Ali o pessoal de perto mesmo. Faz aí, trata aí. Tratou tudo bonitinho, uma moqueca veio. E a gente começou a comer, começou a conversar comigo. Ele, você é de onde mesmo? Eu falei, sou de Plataforma. Ele falou, pô, Plataforma de subúrbio, né? É, coisa boa. Aí, ele, e aí, rapaz, como é lá? Como é lá? Como? Me explica aí que eu não tô entendendo. Ele falou, como é lá? O sistema lá? Quem é lá? Quem é lá? Eu estava entendendo, mas dando uma de desentendido. Eu disse, você é mais claro porque eu não estou entendendo o que você está falando, não. Ele, eu vou direto ao ponto, velho. Quem é o cabeça lá, velho, que tá lá? Falei, rapaz, o cabeça lá, os caras lá. Ele falou, e aí? Quer matar todo mundo e você ser frente daquilo lá? Tava ainda investindo ainda? Investindo. Eu olhei para ele e disse, meu amigo, que oferta é essa? Ele, pá, que o parceiro aí me falou que você era irmão do pivete lá, que tava lá no sistema lá. Ou então você chama ele lá pra ele se aliar comigo. Se tiver qualquer inimigo dele lá, não precisa nem você sujar as mãos de sangue, a gente mesmo faz o trabalho. Rapaz, esse colega seu tá. Ainda bem que por pouco ele não te matou também, ó. Usado porque ele era do sistema, mas pela precisão ele usava droga, mas pela precisão ele me chamou para vender peixe, pelo fato de eu conhecer, ele disse embora. Mas na minha mente era mais para chamar ele, puxar ele, para tentar converter ele, mas ele já estava tentando me converter para outro lugar. Investido. Disse ele, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O mesmo Deus que me salvou, ele pode te salvar também. Evangelizou ele.
Isso aí não, nada aí, eu tá vendo aí? Ele, neguinho, eu tenho mais de 200 homens. Meu exército é mais de 200 homens. E vai ficar à sua disposição quantos homens você quiser. E o meu amigo já lhe disse, eu só quero é Jesus na minha vida. Se você quiser Jesus, você acha que se eu quisesse estar no tráfico, eu ia estar aqui vendendo peixe? Olha o pau que é isso aqui, irmão. Olha minha mão como tá aqui, ó, cheia de calo, de vender peixe, irmão. Sabe o que eu quero aqui? É terminar a minha venda e levar o leite da minha filha que está em casa me esperando. Se você não quiser Jesus, me perdoe, mas não fale comigo desses assuntos, não. Ele aí me abraçou. Disse, gostei de você. A hora que você quiser entrar e sair aí, você pode entrar e sair. Porque você é homem mesmo, como me falaram. Meu irmão, fique na paz. E deixa eu te fazer um pedido. Não interfira lá não, porque o sistema lá é meu irmão. Era meu irmão. Era. Porque já até isso Jesus fez. É isso. Era. Através das minhas orações. Hoje, meu irmão, um cara homem, um cara honrado, um homem que está buscando cada dia mais a presença de Deus. Graças a Deus. Cada dia mais eu olho ele, hoje eu admiro ele mais do que antes. Os dois. Admiro mais eles hoje do que antes. E o diabo hoje ainda usa pessoas para dizer assim, eu sinto saudade que quando era vocês aí, eu digo, tá repreendido em nome de Jesus. Por que vocês não deixavam acontecer certas coisas que acontecem? Eu digo, liga pra polícia. Cala a boca. Liga pra polícia. Não era assim que vocês faziam quando a gente estava lá? Ligava pra polícia. Pois quer reclamar de quê? Cada um tem o que merece. Meus irmãos, hoje são homens de Deus, eu sou homem de Deus, e esse assunto para mim não me convém mais não. Você quiser Jesus? Glória a Deus. Por isso, pastor, hoje eu evangelizo em qualquer lugar. Isso. Qualquer lugar, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de em nenhum lugar evangelizar. E eu, por um tempo, estive com um grupo chamado Missionários Heróis da Fé. E por causa disso, esse grupo, a gente sofria muitos ataques. Eu não entendo o porquê até mesmo o próprio povo de Deus ataca o seu próprio povo. Porque Jesus disse que quem comigo não ajunta, espalha. Se você não vai contribuir, não deixe lá. Se você não vai ajudar, você deixa lá. Com certeza. Se você não faz, você deixa quem está fazendo. É verdade. E, por um tempo, esse grupo ele deu uma parada, mas eu pretendo retornar. Mas eu vou ser mais breve possível retornar, porque eu sinto a carência. Porque eu estou cansado de ver jovens que eu vi pequeno lá na rua de cueca morrer. É verdade. Hoje o senhor falaria o quê? Olhando para a câmera ali, para esse povo aí, para essa juventude aí, baseado nesse seu testemunho aí de ilusão aí, o senhor falaria o quê? Não vale a pena. É como o senhor concluiu aqui dizendo, é ilusão. O diabo, no final das contas, ele quer só a sua vida. O diabo quer só a sua vida. O diabo quer ceifar a sua vida, fazer sua mãe e toda a sua família chorar. Porque essas mulheres, essas novinhas que hoje estão do seu lado, se você cair doente, ela não vai estar do seu lado. Essa arma que talvez hoje você está portando aí na cintura, no momento que os seus inimigos venham para ceifar a sua vida, ela não vai servir de nada. Porque no dia que Deus bateu o martelo lá e dizer chega, já chega. Assim também Deus ele pode bater o martelo e dizer chega, que é o seu último dia hoje no crime, e você dá um passo para Jesus. Amém. E está contando um testemunho melhor ou semelhante a esse, porque cada um tem uma história. Amém. Quem sabe amanhã não pode ser a sua. Glória a Deus. Pastor, antes de encerrarmos, eu gostaria que a gente louvasse. Eu não sou de fazer isso não, mas ainda que a gente não louve todo, mas o Espírito Santo colocou no meu coração ao que está sentado, que possamos louvar esse hino agora. Amém? Amém. Ao que estar assentado no trono e
ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse testemunho, pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Senhor. Deus, eu encerro esse podcast, esse bate-papo, esse testemunho, te agradecendo, meu Senhor, e sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Muito obrigado pela vida do pastor Abraão, por esse testemunho tão forte, meu Senhor, tão edificante, que eu tenho certeza que edificará muitas vidas. Agora, Pai, leva o mesmo para a sua casa em paz. Amém. Senhor, nos dá uma noite em paz, meu Senhor, em nome de Jesus. Gente, eu quero agradecer a você mais uma vez pela sua companhia. Que Deus continue te abençoando. Quero dizer para você, pai, quero dizer para você, mãe, você que se encontra com um parente que parece que quando o pastor estava falando o seu testemunho, parecia que a senhora estava vendo o seu filho, a sua filha. Assim como o nosso bom Deus guardou, livrou e libertou e salvou, assim Deus há de fazer com a vida do teu filho, mãe, com a vida da tua filha, mãe, pai. Que Deus abençoe, uma ótima noite, que Deus guarde hoje para todo sempre, em nome de Jesus.